Olá, pessoal. Boa tarde. Sou Patrícia Canevassi. Estás me ouvindo? Olá, pessoal. Boa tarde. Sou Patrícia Canevassi. Hoje eu vou falar um pouco sobre gestão de complicações na ROF aqui para vocês, né? Uma temática extremamente importante, porque assim a gente consegue mitigar muitos riscos de intercorrência, né? E aqui é um pouquinho do meu currículo, tá? Eu tenho 23 anos de formada, isso aí é uma bagagem e uma curva de aprendizado que assim, de legado que eu tenho na odontologia. E vamos começar, né? Falando sobre os eventos adversos relacionados a implantes faciais à base de ácido hialurônico e complicações de o ácido polialilático. Por que eu escolhi essas duas temáticas em relação à temática de hoje? Por quê? É, os maiores eventos adversos que a gente tem hoje na harmonização orofacial são decorrentes, né, de produtos à base de ácido hialurônico e também de nódulos que são repentinamente, né, quando a gente usa bioestimuladores de colágeno. E o que é que acontece? Porque eu não botei aqui toxina botulínica, que também tem algumas intercorrências, né? Porque o manejo para o ácido hialurônico e complicações com o ácido polilático é diferente devido à problemática que pode acontecer em relação a não só a finalidade do ácido hialurônico, a gente ter oclusões e compressões vasculares, como também, né, necroses, né, associadas logo depois que a gente faz esse tipo de procedimento, tá? Na sequência, a gente precisa, assim, adotar algumas medidas preventivas em relação aos nossos procedimentos. Por quê, gente? Sempre a gente precisa respeitar a nossa curva de aprendizado, porque é através dela que a gente consegue não só, né, adquirir mais técnica, mais segurança, né, em relação à nossa aplicação, né, a gente respeitar também a habilidade manual, porque se eu não tenho habilidade manual com cânula, com agulha, como eu vou, né, só sabendo de anatomia, como eu vou fazer um procedimento seguro? Então, claro que uma não anula a outra. É um conjunto, é um somatório de coisas, né, associadas para a gente ter um resultado de excelência. Então, conhecimento também detalhado de anatomia, né, é importantíssimo, porque a base é o sítio onde a gente vai aplicar o produto, é tão importante também quanto a habilidade técnica, né? E aí, esse conhecimento ele não pode ser menosprezado, né? A gente sabe que existe uma rede de vascularização extremamente assim absurda quando a gente trabalha com procedimentos estéticos faciais e precisa, né, não só na hora que está aplicando o produto, a gente precisa também avisar o paciente que pode ficar edema, pode ficar hematoma, pode, porventura, né, ficar roxo, óbvio. Então, assim, pode ter nódulos? Pode. Então, a gente tem que avisar o paciente antes para ele já saber que, poxa, se não acontecer nada, vai dizer, poxa, a doutora é boa mesmo, né, que não aconteceu nada. Mas se também acontecer, pô, a doutora teve, né, o cuidado de me sinalizar o que, é que poderia acontecer depois do procedimento, né? Então, por isso que a gente precisa fazer uma anamnese detalhada, né, do paciente, saber os fatores locais que a gente está aplicando e principalmente sistêmicos do paciente, saber se ele tem algum problema de saúde, se tem algum problema de imunogenicidade, se tem algum problema de diabetes, de hipertensão. Porque, gente, tem muitos pacientes que tomam medicações e que, assim, podem corroborar com algo, né, desagradável durante os procedimentos. E aí a ficha de anamnese, lá do exame clínico, é importante para a gente realmente mitigar esses tipos de situações desagradáveis. E a gente saber, né, o conhecimento da origem e características dos produtos e suas indicações. Vejamos aqui, eu tenho um lábio para fazer. E aí eu pego, uso um ácido hialurônico que não seja indicado para aquele lábio.
Aí eu uso um ácido hialurônico com G-prime alto, crosslink, que eu tenho uma dificuldade maior se por acaso eu for abordar com uma enzima para degradar esse produto. Então, eu tenho um lábio que tem mais característica muscular do que propriamente dito tecido, né, adiposo. E aí, o que é que eu faço num lábio desse? Uso um produto que não é indicado para lábio, uso anestésico com vasoconstrictor, e aí o que é que acontece? Eu vou ter, óbvio, né, numa área de alta motilidade, um produto que não está indicado para o lábio. E aí, resultado, a gente tem uma problemática muito maior, porque a rede que vai haver em relação na hora de uma degradação daquele ácido, eu vou precisar usar uma concentração de enzima muito mais concentrada, né? Muito mais, vamos dizer assim, seca para poder degradar esse produto. Na realidade, o que a gente mais precisa ter nessa situação é o controle maior do que a gente vai usar nos lábios. A gente precisa usar material certo para a gente não ter nada de produção de fala, a gente não ter nenhum problema em relação à oralidade, né? A gente conseguir não deixar aquela boca tipo pato, né? Dura, rígida, sem ter a característica normal da motricidade orofacial. E, na sequência, a gente ter, né, que se preocupar com a concentração da hialuronidase. Mas, na sequência, o que é que a gente tem que ter de medidas preventivas? Eu preciso ter a expertise, né, cirúrgica também, porque se eu tiver algum problema na hora, eu preciso fazer a abordagem. E também nos casos, né, mais tardios, como os nódulos que acontecem, de eu fazer, se por acaso a enzima não ser efetiva, eu fazer uma abordagem para remoção nodular, principalmente que acontece muito com os ácidos poliláticos, os bioestimuladores, a nível de pescoço, certo? Cervical. Eu preciso ter segurança também, né, na hora da limpeza, né? A gente precisa ter uma asepsia correta da área e isso vai respeitar a cadeia de biossegurança para a gente não ter, né, também nenhum tipo de infecção a posterior do procedimento, tá? A gente precisa saber um pouco que cada vez mais, quando os pacientes vêm, a gente não pode botar, tipo, 10 ml de uma vez só na face do paciente. A gente vai colocando gradualmente para evitar riscos de quê? De compressão vascular e de oclusão também, que pode acontecer. Mas quanto mais produto, mais compressão, porque vem, além da compressão, vem o edema associado, e aí é óbvio que pode realmente levar às complicações, né? A gente, quando estiver usando agulha, se lembrar sempre de aspirar, e a aspiração, ela precisa ser efetiva, porque não adianta você fazer a retro e esperar, tipo assim, 5 segundos. Não. Na literatura não tem nada definido da minutagem de quanto a gente vai fazer a aspiração. Porém, eu preciso deixar pelo menos de 20 segundos a 30 segundos para a gente ver se vai vir algum retorno positivo, certo? A gente preferir, né, sempre o uso das cânulas, né? As pontas das cânulas são rombas e elas conferem, né, a segurança maior devido a não ser um material pontiagudo e perfurar vasos. Elas geralmente são usadas para procedimentos em subcutâneo e as agulhas a gente faz para ou fazer um contorno de lábio ou a gente fazer os MD codes, né, ou tratamentos mais associados, mais a nível justaósseo, tá? E sempre, sempre a gente administrar de forma lenta as injeções. Por quê? Isso vai nos garantir também, né, a mitigação de riscos de intercorrência com compressão a nível vascular. E o que é a danada da hialuronidase, gente? É uma enzima, né? Ela é uma enzima que degrada reversivelmente o ácido hialurônico
E aí a gente precisa do pulo do gato, a gente precisa entender que na hora que a gente vai fazer a diluição dela, essa reconstituição ela precisa respeitar, né, qual a hialuronidase que a gente está usando. 10.000 TRs, 3.000 TRs. Por quê? Se eu estou usando, por exemplo, uma hialuronidase de 2.000 TRs, eu vou precisar usar 2 ml de soro, por exemplo. Mas, numa intercorrência grave, que possa já estar com início de necrose, eu não vou nem deixar ela 1 para 1. Eu vou deixar ela mais concentrada ainda. Ao invés de botar 2 ml numa de 2.000 TRs, eu vou usar 1,5, por exemplo, de soro fisiológico, reconstituir ela, né, diluir ela de forma mais concentrada, porque eu sei que eu estou com um produto pesado ali, o G'-M alto, eu tenho um risco de necrose alto, e aí, óbvio, que eu preciso, com maior celeridade, né, reverter aquele problema, tá? E aí ela reduz também temporariamente essa viscosidade do tecido e também torna permeável a difusão de líquidos. Por isso que muita gente off-label trabalha com essa enzima para degradar hematomas, certo? Porque ela melhora a difusão de líquidos, né? E aí infunde melhor o material, certo? O uso da hialuronidase de origem animal, que geralmente é comercializada aqui no Brasil, assim, é utilizada clinicamente, né, há mais de 70 anos. Mas existem as hialuronidases de origem bovina e ovina. A ovina, ela é menos alergênica, tá? A bovina, ela é muito alergênica. E aí, o que é que acontece? A FDA, né, aprovou também algumas outras situações para fazer uso, né, da hialuronidase. Da hipodermóclise, que geralmente são aqueles pacientes que já estão em UTI há muito tempo, em fase terminal, que precisam ter infusão de líquidos lentamente, em cuidados paliativos, e aí se usa muito, né, em UTI, para poder permear melhor os líquidos, os opioides, para melhorar a questão analgésica, né, por causa de dor de paciente terminal. Então, se usa muito isso em UTI. Também para acelerar a absorção de dispersão de drogas, né, e para controle de extravasamento como um tecido adjuvante. Todavia, né, a gente usa também ela para degradar os produtos à base de ácido hialurônico, certo? E aí a gente também pode, né, utilizar para fazer remoção, né, degradar a questão dos nódulos e granulomas. Patrícia, indicação de nódulos e granulomas, veja, se eles não tiverem encapsulados e tiverem há muito tempo, a gente ainda consegue, se for, por exemplo, de 1 mês, 2, ainda a gente consegue reverter algo. Quando não, a abordagem, geralmente, ela precisa ser cirúrgica, tá? O excesso de produto depositado vai depender muito, porque aí eu vou precisar, sei lá, de 2.000 TRs com 2 ml, às vezes eu preciso até de 2 frascos, 3 de toxina, de hialuronidase, né? A gente pode fazer a aplicação da hialuronidase a base para o ácido hialurônico que foi colocado em plano incorreto, porque, às vezes, a gente quer fazer uma sobrecorreção só, a gente não quer tirar o produto todo. E aí eu recomendo que vocês façam ela mais diluída, porque se eu deixar ela muito concentrada, eu vou tirar o produto todo. Então, eu quero só fazer uma sobrecorreção. Isso acontece muito em olheira, né? Aqueles pacientes que fizeram olheira, e aí houve, né, a hora do manuseio, o sítio de aplicação foi num plano errado. E aí a gente geralmente faz o uso, né, da aplicação mais diluída, para a gente só fazer a sobrecorreção. Nos casos de assimetria, a gente também consegue, né, fazer uma correção. Os efeitos Tyndall, que é aquele do olhinho de panda, para justamente quando o paciente tem muito hematoma a nível de infraorbitário, a gente consegue aplicar
e espalhar mais aquela roxidão e degradar, e a gente não espera o espectro equimótico todo, que geralmente é de 7 a 14 dias, né? Nas questões de fibrose, né? Alguns pacientes, e na literatura já está, assim, tem muitos trabalhos, né, que sinalizam que injetando a hialuronidase, a gente consegue off-label também degradar, junto com algumas tecnologias avançadas, né, de maquinário. Eu tenho também, né, o principal, né, que não diria, eu acho que o mais importante seria da oclusão vascular, né? A oclusão vascular, a gente, se houver não só a oclusão, como a compressão vascular, que pode evoluir para uma necrose tecidual, acho que é o carro-chefe da hialuronidase hoje, né? Que é o temor de todo injetor, né? Todo harmonizador hoje, não se deparar com a situação dessa, tá? Então, a gente tem, né, algumas hialuronidases, quando, assim, no caso emergencial, que assim, quando eu vou trabalhar com ácido hialurônico, eu preciso ter hialuronidase na minha gavetinha, né, na minha caixinha, né, de medicamentos. E caso isso inadvertidamente acontecer e você não ter a hialuronidase, consegue se comprar na farmácia a pomadinha Postec e a otoxiladase, que na realidade é uma solução otológica, porém essa solução otológica, ela existem duas drogas dentro, né, um frasco e um outro que é uma ampola. A gente usa só a que vem a hialuronidase, só que ela vem muito pouco, só tem 100 UTRs, é bem pouquinho. E esse 100 UTR já, meu Deus, você teria que usar, vamos dizer, 10, só 10 de soro. É muito pouco, tá, gente? Então, quando eu vou, né, e me deparo, 0,10 no caso ml, tá, gente? Então, quando eu vou, assim, me deparar com uma necrose grande, ou um início de necrose grande, ou uma oclusão grande, eu preciso encharcar a área. E isso seria só para uma questão assim muito pontual e muito específica para você utilizar na hora do desespero, que não tem nada em canto nenhum, né? E o pós-tec é uma pomadinha que geralmente o pessoal passa para os pacientes que fazem olheira, ou então que ficaram com um pouquinho de sobrecorreção, ou então em lábio, mas geralmente em lábio eu gosto de fazer ordenha, tá? A ordenha ela é bem efetiva em lábio quando tem um pouquinho de excesso de produto inicial, certo? Na sequência, a sugestão que eu adoro, né, que é a da Toscânia, é a hialuronidase a ovina, ela é a menos alergênica do que a ovina, certo? Preferencialmente, a gente faz de 1 para 1, né? Se eu tiver de 1 ml, se eu tiver de 1000 TRs, eu uso 1 ml para a gente poder fazer a reconstituição. E se eu tiver a de 2 ml, eu tenho que colocar, de 2.000 TRs, eu tenho que colocar 2 ml dentro, né, o diluente dentro do frasco, para a gente poder fazer a reposição líquida, a transformação líquida, porque ela vem em forma de pó, né, liofilizado, estéril, e a gente insere o soro fisiológico para fazer, que é o diluente, para fazer a reconstituição, certo? Na sequência, a gente pega uma seringa BD, né, de 50, aquela de botox mesmo, e aí a gente puxa, por exemplo, a seringa toda, que vai dar 0,5. E cada traço dessa seringa, ela vai representar, né, da de 50, vai representar 10 UTRs, ou seja, se eu usar, né, nas 50 unidades, significa que eu estou usando 500 UTRs para diluição sugerida, tá? Então, a cada ponto, eu sugiro que seja cada 1 centímetro, eu colocar 10 UTRs, encharcando aquela área, né, aquele sítio, e fazendo, teoricamente, o encharcamento total, para poder a gente ter a segurança de que, ir fazendo a massagem, fazendo a segurança de que eu tenho realmente uma degradação do produto, tá? A gente também faz o uso de sugestão farmacológica com controle de edema, né? O prednisolona é a 20 miligramas, a prednisolona, não recomenda a prednisona, e
Por que não? Porque ela já vem com a base degradadora a nível hepático, né? Não precisa ter a transformação. E a gente também pode, né, administrar ela de forma via oral, 3 primeiros dias, né? E a gente consegue essa sugestão farmacológica para justamente a gente regredir e dar o controle do edema. Na sequência, a gente pode também utilizar, porque o edema ele já vai existir, né, devido ao tratamento a nível de todo o contexto que está já caótico, né, numa situação de compressão ou de oclusão vascular, a gente diminuindo esse edema, a gente aumenta a rede de vascularização. E aí eu uso o antibiótico, né, também, que a gente prescreve, porque quando tem início de necrose, quando a gente tem a fase de escurecimento, a questão reticular, e aí o livedo reticular, e depois a questão de roxidão, né, início daquelas pústulas necróticas, a gente precisa prescrever também, né, a antibioterapia profilática para não ter infecção local, certo? Na sequência, a gente dá uma sugestão farmacológica da clindamicina, né, de 600 miligramas a 6 horas, ou a ciprofloxacina, de 500 miligramas de 12 em 12, certo? Tem também a cefalexina, ela é a mais barata, né, do que as duas sugeridas acima. Eu só uso a cefalexina quando realmente a situação já está num controle maior, que fui eu, por exemplo, aqui junto com os meus alunos, a gente tem o controle, que geralmente a gente pega muitos casos de intercorrência lá de fora, né, de outros colegas profissionais, e a gente dá o suporte reparador, né, da situação, mas quando a gente tem esse controle maior, eu uso a cefalexina mesmo e a gente consegue um resultado bom para não ter nenhum tipo de infecção pós início, né, de uma necrose. E aí, eu não sei se vocês lembram desse caso, foi um caso de uma biomédica que atendeu essa jornalista aí, teve uma repercussão grande, ela entrou nas redes sociais e hoje ela tem um Instagram que é Desarmonização, e ela, quando a gente fala de lábios e de nariz, na área, né, do triângulo invertido, né, desculpa, do triângulo perigoso da face, a gente costuma, né, fazer uma concentração bem mais, assim, com uma proporção bem mais concentrada, né, da diluição. Então, eu recomendo, né, que você faça ou de 1 para 2, ou assim, mais concentrada ainda, 0,5 para 2. Por quê, gente? Porque a gente precisa reverter rápido este problema. A área de nariz é uma área que tem circulação colateral, né, e geralmente evolui muito rápido para necrose. E essa necrose não fica só, né, localizada no nariz. Ela é ascendente e sobe para região de glabela, região de fronte, e aí o negócio complica mais ainda e a gente tem que ter esse controle. Então, eu sugiro que faça muito concentrada essa proporção para poder vocês diminuírem o risco de uma evolução desagradável, tá? Tonificação total, a gente encharca a área, certo? Com ou sem isquemia no local. E como é que eu sei? Geralmente a cor, né, desse tecido vai estar alterada, tá? E aí realmente entrar o mais rápido possível com essa concentração, mas com a proporção mais concentrada, tá? E a gente repete o procedimento, se necessário, a cada 20 minutos, tá? Na mesma proporção de quantidade e diluição. E a gente usa a cânula para o nariz, né? E a agulha nos lábios, preferencialmente ou um ou outro, mas a depender da área que você está utilizando, que você está injetando, certo? E, caso necessário, a gente vai utilizar a anestesia prévia, certo? Para abordagem, porque a hialuronidase, ela queima muito na hora que a gente está injetando, e o bloqueio precisa ser com anestésico sem vaso, porque eu preciso de um fluxo vascular bom, então eu quero me garantir, me certificar que eu estou utilizando um anestésico sem vasoconstrictor para eu poder ter o controle daquela vascularização local, certo?
E aí, para as outras áreas, a gente tem 1 para 1, certo? Com ela concentradinha, mas não tão gritante como condelábios e nariz, tá? A gente vai também repetir a cada 20 minutos, na mesma quantidade, na mesma diluição, e preferencialmente usando os 2 dispositivos de cânula ou agulha, a depender da área que a gente está trabalhando, certo? E também a mesma coisa, se a gente tiver que utilizar, a gente vai utilizar de bloqueio anestésico, sem ser com vasoconstrictor. Então, a sugestão de marcas, a gente tem várias no mercado, tá, gente? A gente tem a da Biometil, tem a hialuronidase da Toscane, que é excelente, que é de origem ovina, e as demais são de origem ovina, de boi, tá? Eu só fiz colocar essas duas aí, mas tem várias no mercado, a gente tem da Nex, a gente tem da Victalab, a gente tem uma gama aí da PHD Brasil, a gente tem várias outras outros fornecedores, né, que eu poderia citar aqui, mas devido à minutagem, né, curta, eu preciso concentrar, acho que a gente encontra mais fácil no mercado. Então, a sobrecorreção, geralmente a gente faz 1 ponto a cada 2,5 milímetros, isso é mais ou menos 1 centímetro, para fazer a cada de 2 a 4 pontos, certo? Então, vou utilizando 10, né, UTRs, a cada 10 UTRs a cada 1 centímetro, e aí, geralmente, naquela seringuinha de 50, dá 10, né? 10 unidades na de 50, 10 unidades vai aumentando, na de 50 a gente tem 50 UTRs, tá? Então, tá aí, de preferência, a gente vai botando 10, 10 a cada por ponto, ou 20, a depender do prognóstico, certo? E a gente pode aplicar também laser, né, como protocolo adicional, né, a neuromodulação, a fotoneuromodulação, né, a gente consegue, a nível de rastreamento e de toda a trajetória da facial, a gente vai aplicando 2 joules por centímetro, né, vermelho e infravermelho, né, de forma duológica, pelo trajeto todo da artéria, né, e da região que possa vir a fazer a evolução da necrose, palpar a paciente para poder sentir o pulso, né, e desenhar todo esse trajeto para não ter erro de estar aplicando em local que não seja na facial, tá? A gente tem uma alternativa também da câmara hiperbárica, né, que é a oxigenoterapia. Eu não falei ozonioterapia, que também é um tratamento, um protocolo adicional, mas eu estou falando de oxigenoterapia pura, de oxigênio puro, 100%, tá, gente? A câmara hiperbárica, ela hoje não é só utilizada para casos de riscos de necrose, oclusão, compressão vascular. Geralmente também é para pós-operatórios, né, de pacientes que fazem qualquer tipo de cirurgia, para acelerar, né, o processo de cicatrização e de retorno laboral. Neste caso aqui, a gente está usando para também, né, mitigar a evolução do quadro, e geralmente o paciente é submetido a uma pressão de 2 a 3 vezes maior do que a pressão atmosférica, e ele fica, tá, numa câmara dessa. Essa aqui é aquela que é coletiva. A câmara hiperbárica, a gente tem aqui, eu sou de Recife, Pernambuco, a gente tem um Uniad, né, tem umas 2 ou 3 aqui, né, clínicas de referência para o paciente ser submetido ao tratamento, tá? Ela fica, parece um aviãozinho, tá, gente? Pessoal, os pacientes estão aí, né, em 100% de oxigênio puro, e aí a gente consegue, né, esse monitoramento, esse painel do comando é feito por um enfermeiro, e ele fica monitorando direto, enquanto o paciente está dentro, né, no tratamento, isolado. Existe esse também, essa outra câmera, que ela usa individual, tá? O paciente fica como se fosse um bercinho, tá, gente? Ui, como se fosse um bercinho, e essa câmera, ela é muito boa para aqueles pacientes, por mais que o paciente seja, se for claustrofóbico, não vai ficar naquela outra coletiva, mas essa daí também tem uma prerrogativa, porque existe um, 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 um dispositivo que você aperta se você se sentir sufocado,
você estiver passando mal, e geralmente precisa de um acompanhante para poder estar ao lado durante o tratamento, né? Tem um fone de ouvido para você ficar assistindo televisão, é bem confortável essa, tá, gente? Na Uniad tem várias dessas aí, e aqui em Pernambuco, na Recife, na realidade, na cidade, na capital, na região metropolitana, a gente tem aumentado muito o fluxo de pacientes que se submetem ao tratamento para ter retorno de excelência no pós-operatório, tá? E também numa situação dessa de gerenciamento das complicações. E aí eu vou mostrar alguns casos clínicos para vocês, destrinchar aqui algumas coisas com vocês, porque é muito comum, tá, gente? Eu não digo nem que isso seja uma situação de intercorrência. Quando a gente faz lábios, pelo alto grau de motilidade que existe a nível labial, é muito comum acontecer devido à questão muscular envolvida não só de lábios, mas da região toda no contexto perioral, de acontecer nodulação. Talvez alguns, claro, óbvio, tenham errado na hora com a cânula e ter colocado mais superficial ou mais numa condição que possa, né, vir a fazer algum tipo de sobrecorreção, mas no caso específico, houve nódulo, né, nodulação de produto, certo? E eu geralmente, isso aí não, para mim não é intercorrência, né? Isso aí é questão mais estética e o paciente fica cognitivamente o tempo todo botando a língua, né? Porque fica tocando nessas nodulações. Então, aí é só ordenha. A gente faz anestésico local, né? O botão anestésico aí, pega uma agulha e faz o pertuito em cima, coloca em cima desses nódulos e a gente rebate o lábio, toca, palpa no nódulo e coloca a agulha exatamente onde está o nódulo. Quando eu perfuro, acontece o quê? E aperto, o extravasamento do ácido hialurônico que está em excesso, ou geralmente vem sangue. Mas é muito comum vir sangue e o produto, tá? E aí a gente não precisa usar hialuronidase. Só a ordenha é suficiente para reverter o quadro. Tá vendo? A gente rebate o lábio e encontra esse tipo de visualização, né? A gente vê essas áreas meio um pouco isquêmicas, porque está comprimindo, mas você vê que não existe nenhum tipo de alteração de cor roxa, né? Ou rede de retorno vascular hipossuficiente. No caso aí é só realmente nódulo que a gente visualiza. Aqui sim, aqui é questão de oclusão vascular, né? Uma colega fez um curso online, tá? E aí ela fez o preenchimento desse lábio e só no outro dia essa paciente ela veio junto com a colega profissional procurar a clínica aqui da gente, a clínica escola, para a gente poder fazer a reversão. Quando eu vi de cara, poxa, talvez a gente tenha que fazer debridamento e perca esse lábio, devido à cor, né? Prognóstico sombrio. A sorte, gente, é que lábio tem uma rede vascular muito grande. E aí é muito, assim, vamos dizer, é menos danoso do que um nariz, né? Porque o nariz é mais complicado quando a gente já está com início de necrose, que aí, realmente, quando existe essa coloração em nariz, o risco de necrosar e de ter retração tecidual, fazer retalho com cirurgião plástico, é muito maior. Mas para um lábio, como tem uma rede grande de vascularização, a gente consegue, né, abordando e fazendo bombeamento das artérias, é bem interessante o quadro, né? Esse caso aí a gente conseguiu fazer com ultrassonografia de face guiada. A checagem vascular você pode fazer com qualquer instrumental. Pode pegar a cânula, né, a capa da cânula. A gente pode pegar o próprio tubete anestésico. A gente faz assim, ó, empurra, checagem vascular. Olha como estava demorando o retorno, né? E aí, sempre aborda para ver como é que está a questão do fluxo, certo? Então, ó, paciente, olha como demora o retorno. Então, é bem interessante vocês fazerem isso antes da aplicação anestésica.
E aí, no caso aqui, a gente usou anestésico sem vaso, para a gente não piorar ainda mais a situação dela. Na sequência, né, olha a boca, né, com a saliva bem viscosa. Ó, faz. Tá vendo que eu tô fazendo agora com a capa da agulha? Pra vocês verem bem de perto. Na sequência aqui, a gente fez laser nessa paciente, muito laser. Olha como ela evoluiu para também para uma infecção, porque a gente sabe que quando existe aquele início de necrose, fatalmente vai vir um prognóstico de pústula local, porque houve o suprimento, né, a hipossuficiência da rede vascular nessa área. Na sequência, olha como o lábio dela ficou no pós, né, de quase 15 dias aí. Você vê ainda uma coloração estranha em lábio inferior, na região periorbicular, né, da boca. Aqui, gente, é o livedo reticular. Esse livedo reticular, ele é famoso. Você vê que às vezes a gente vai fazer algum procedimento em suco naso, pode acontecer de pegar a oclusão da artéria facial, e aí, ó, o suprimento, quando sobe mais, a artéria angular fica comprometida, você vê que já vai pegando lá em cima, pega a columelar, e aí esse é o danado do livedo, certo? Esse chamuscamento de coloração. Isso aqui foi uma médica, tá? Fez um procedimento de lábio com uma técnica chamada técnica do pirulito, né, com agulha. E aí, rapidamente, na mesma hora, ela terminou o lábio, rapidamente, quando foi tirar a foto, questão de, assim, gente, de segundos, a coloração já mudou. E aí, olha que situação. A gente está vendo que já vai subindo a cor e o livedo já acontecendo, tem que agir rápido, né? Fazer a aplicação de hialuronidase, o laser e a paciente um dia após a aplicação. Você vê que já está realmente mais murchinho, né? Devido à remoção do produto. Aqui é outro caso, 15 dias após o preenchimento labial, a paciente precisou fazer a ordenha, e olha aí, ó, sai o produto todo. Quando você aperta, gente, o produto sai, ó. Então, às vezes, não precisa nem usar hialuronidase, é só apertar o produto que sai. Aí eu disse a vocês que pode vir também com um pouquinho de sangue, tá? Aqui é um caso bem interessante também. Essa paciente, tá, gente? Ela fez o procedimento de preenchimento labial, e depois ela foi tomar caldinho de camarão na praia. Ela teve uma reação alergênica grande, tá? E a gente teve que usar a hialuronidase nessa paciente. Só que vocês vão ver, o caso dela é bem interessante mesmo. A gente encharcou a área do lábio superior e inferior. E ela ficava assim, toda demasiada. Quando, né, 2, 3 dias depois da aplicação de hialuronidase, que ela vinha, ela conseguiu ficar ainda com 3 nódulos. Então, foi esse e um mais profundo, que vocês não estão vendo, mas eu vou mostrar a técnica que foi realizada. Cada um repercutiu de uma forma diferente na apresentação durante a remoção, certo? Então, olhem só. A primeira, né, o primeiro nódulo, o inferior esquerdo, a gente só fez, né, inserir um pouquinho da tesoura, né? E olha como ele sai. Ele sai de uma forma mais líquida, né? Líquida pastosa aí, ó. O produto saindo todo, certo? O excesso. O mesmo produto, tá? Na hora que a gente for fazer a remoção, a gente aperta bem, tá, gente? Ordenha bem para não ficar excesso nenhum, tá? Na sequência, a gente fez um outro tipo de abordagem no do meio. A gente fez a incisão, usamos uma tesoura íris, certo? Fizemos a remoção delicadamente. Vocês estão vendo que a apresentação, né, e formatação já foi diferente, né? Não foi líquida, ela foi sólida, né? Não foi peduncular, foi céssio mesmo, certo? A gente teve que fazer delicadamente o debridamento e a exérese do produto, tá? Vou passando aqui, tá?
E o último do lado direito inferior foi numa condição que parecia uma ova de peixe, tá, gente? Estava um pouquinho mais profundo, ela se incomodava ainda muito, que toda vez a língua batia, parecia uma mucocele. E aí, a gente, tá vendo que a gente vai fazendo delicadamente, né, a remoção. Percebam, tá, que quando a gente faz a remoção em lábio, é bem diferente, tá, gente? A cicatrização é rápida, o paciente tem um prognóstico bacana, graças a Deus que, assim, esteticamente não fica comprometido, porque a gente faz em mucosa molhada a abordagem, para justamente não ter nenhum tipo de problema de cicatriz, tá, gente? Então, olha a boca dela, né? 6 meses depois, a gente nuclear todos os 3 nódulos. Na realidade, 2 nódulos e um que foi mais o excesso de produto e ficou a nível mais superficial, né? Essa paciente depois queria fazer mais, aí eu disse, ó, vamos, a gente faz, mas a gente já sabia que ela tinha um grau de alergenicidade, né, o ácido hialurônico, a gente mudou a marca e fizemos a abordagem, mas, ó, rebatemos o lábio para vocês verem que não ficou cicatriz alguma, certo? Nenhum tipo de lesão, de marca de sutura, nada, tá, gente? Então, lábio, olha a rede que a gente tem aí vascular, de capilares, de vasos importantes, como artéria labial, como artéria incisal. Então, assim, pela experiência que eu pego de intercorrência aqui em lábio, o suporte, o suprimento arterial é bem bacana quando a gente tem uma reversão imediata, tá? Aqui foi um outro caso em Olheira. Essa paciente, essa colega, ela foi orientada, ela não mora aqui, ela mora em Caruaru. Essa moça, ela era vizinha dela, certo? Chegou nesse tipo de, com o olho, com a conjuntiva bem vermelha, tá? Também com secreção, todo dia acordava com secreção. Vocês veem que já vem um comprometimento da nível de, olha como estava bem eritematosa, né? Deixa eu ver se o outro lado tá pronto. E aqui, ó, a gente, depois da aplicação da hialuronidase, encharcou a área, melhorou bastante, e sai na hora o produto, degrada na hora o produto, tá? Então a compressão já diminui muito e o lacrimejamento também, dessa calha aí lacrimal. Excesso de anestésico com vasoconstrictor. Gente, alguns pacientes a gente precisa ter cuidado, porque por mais que seja mais confortável a gente utilizar uma mepivacaína com vasoconstrictor, a gente tem também, né, um outro lado, né, que é a vasoconstricção em área de lábio inferior. Olha como muda a cor, né? Às vezes o paciente está todo anestesiado, mas em compensação, quando a gente coloca o produto, comprime a área, e aí há esse tipo de situação. Eu geralmente boto a fotoluminescência, né? Eu apago as luzes, né, da sala, uso o laser, a gente rebate o lábio, usa o laser e vê onde é que tem a área que está esquemiada, com isquemia, certo? É muito comum a gente fazer a fotoluminescência, já que a gente não tem um ultrassom manual aqui para ver onde é que está o produto, tá? Então, a gente vai fazendo o uso do laser e vai marcando a área com um lápis dermatográfico, certo? Ó, pega o lápis e vai marcando. Desculpa, ficou um pouquinho em cima aí da escrita. Então, essa é uma técnica de fotoluminescência. É bem utilizada, tá, gente? Para avaliar onde está o maior local de oclusão ou compressão vascular. Isso aqui é um outro caso também de uma biomédica que fez nessa paciente, injetou esse ácido hialurônico se passando como skin booster, tinha sulfato de condroitina, tá? E era um líquido bem viscoso, tá, gente? Olha como fez. Olha o que aconteceu com essa paciente. Ela mandou uma foto, um vídeo para mim, mostrando a área toda. E aí você vê, ela já tinha colocado hialuronidase,
mas olha como é que estava ainda. Então, eu peguei o frasco, eu disse, traga o frasco para eu ver o que foi. Porque esse não está com cara de skin booster. Aí, olha o líquido como é que é oleoso, né? Viscoso demais. Então, se colocou. Eu fiz a checagem vascular nela e fiz também a fotoluminescência. Vocês vão ver aí. Olha a fotoluminescência, prestem bem atenção. Vocês vão ver a área, ó, na facial, vocês viram? De ainda um pouquinho de produto do veículo oleoso, certo? Aí eu fui fazer o teste para saber se a hialuronidase que eu tinha iria realmente degradar esse produto antes de injetar nela. Aí a gente usou uma plaquinha de vidro, tá? Vocês estão vendo que existe aí, como se eu fiz para ver se tinha ainda o fio, né? Se realmente degradava, mas olha como é que ele é viscoso. A gente encharcou mais o produto. Então, gente, às vezes quando vocês não sabem o produto que o pessoal usou, manda trazer para a gente ver o que aconteceu, para a gente poder testar antes de fazer e abordar na face do paciente, tá certo? Aqui, depois que foi resolvido o problema, tá? Eu e uma colega, ela hoje é doutoranda lá da Universidade Federal de Goiás. E aí, na sequência, ó, mostrou que realmente degrada o tecido, né, oleoso e bem viscoso, tá? A hialuronidase que eu tinha realmente conseguiu fazer esse tipo de degradação. E aí, aqui, ó, a gente fez laser terapia, mas infelizmente essa paciente teve uma parestesia, tá? E realmente pegou ela ficou também com uma área bem comprometida, porque provavelmente não só eu acho a nível de rede vascular, mas também neural, tá? E aí a gente precisou fazer a laser terapia combinada em todo esse planejamento aí, tá? Na sequência, que é um caso de ETIP, de uso de produto, né, de marca, que é comercializada aqui entre os colegas. E essa paciente ela foi atendida por uma dermatologista, que foi a profissional que realizou esse procedimento, tá? Essa paciente foi hospitalizada, tem aí foi um Renova Lift, né, uma marca que muitos conhecem, que trabalham também, e houve a equipe, ela ficou internada, resolveu o problema, graças a Deus, tá? Tem alguns casos, tá, gente, de equipe que realmente precisam fazer corticoterapia a nível hospitalar, e que às vezes só oral a gente não consegue fazer a reversão, certo? Na sequência, um dos manejos de eventos adversos, a gente tem também agora abordagem para nódulos não inflamatórios, tá? Então, o acúmulo de ácido polilático, né, que pode ser Sculptra, Eleva, essas marcas que são comercializadas aí no mercado, a gente geralmente pede para o paciente fazer o pós, né, de 555 ou 333, que aí são 5 vezes ao dia, durante 5 minutos, durante 5 dias. E aí, o que é que acontece? Às vezes, a massagem não é efetiva, ou então a técnica não foi correta, não é só no plano certo, mas também aplicou em áreas de alta motilidade, né, e motricidade orofacial, e houve o acúmulo do ácido polilático. E aí, o que é que acontece? A gente tem duas vias de tratamento. A gente tem uma, né, que melhora a resolução espontaneamente através de massagem, e a gente tem outra que não há melhora e a gente precisa fazer a infiltrativa com a água destilada ou soro fisiológico. Faz o pertuito na área, coloca o soro fisiológico, encharca a área e faz toda a drenagem, né, e ordenha daquele produto para poder fazer a dissolução. Porém, alguns melhoram e outros precisam fazer a excisão cirúrgica. Quando a gente vai fazer tratamento de excisão cirúrgica dos nódulos, a abordagem, principalmente nodula muito em pescoço, porque o platismo ele é muito delgado, a gente geralmente opta, né, numa situação dessa, de fazer o botão anestésico nodular mesmo, porém, na hora da incisão, a gente geralmente opta para poder fazer incisão a nível de
da linha, né, que existe do pescoço. A gente aproveita para poder não ficar outra cicatriz. E aí a gente faz o divulsionamento, né, faz a remoção nodular e a sutura, a gente faz a sutura e remove de 7 a 10 dias, certo? Manda esse material para a biópsia e a gente realmente vê que foi material nodular a nível de ácido polilático. E geralmente esses não vêm com nenhum tipo de grau inflamatório infeccioso, tá? Então, realmente é só o nódulo mesmo acumulado, né, do adulto. E aí tá aí a paciente, certo? A gente fez a remoção. E aí, gente, por último aqui, a gente vai abordar aqui eu peguei aqui um artigo falando sobre preenchimento glabelar. E a gente precisa realmente ter uma conduta, né, e uma cautela maior quando a gente trabalha com nariz. E essa área, que ela é bem, que a gente chama do triângulo perigoso da face, ela, nesse artigo, falava da área de necrose, né, identificada, e que foi realmente após a injeção de ácido hialurônico. A gente eles fizeram só abordagem após 6 dias de tratamento com enzima para degradar, e aí o prognóstico ficou mais ainda com uma coloração mais estranha depois de 10 dias, depois de 10 meses, porém, você vê que o procedimento, a abordagem teve que ser, para degradar o ácido hialurônico, teve que ser com a enzima, tá? E o que é isquemia ocular por amourose, gente? A amourose é uma condição, né, um termo que é utilizado para descrever a perda visual, certo? E aí, em alguns pacientes, a amourose ela é resultado realmente da oclusão ou a estenose de circulação, né, da parte toda de irrigação da artéria carótida interna, quando a gente pega toda a questão da artéria oftálmica. E aí, alguns, inclusive até os oftalmos, eles têm dificuldade de fazer o acesso retrobulbar, porque pega toda aquela área, né, por trás do globo, junto onde tem retina, junto onde tem o nervo óptico. E aí, olha só, esse outro artigo que eu peguei, né, muito interessante, de 2015, abordando sempre, isso já acontecia, tá, gente? Eu sou cirurgiã dentista, por mais que a resolução da gente, de 2019, do Conselho Federal de Odontologia, tenha reconhecido a especialidade só em 2019, mas a prática de cursos livres de imersões já existiam, e a gente, desde sempre, soube que preenchimento glabelar dá um tipo de situação bem, assim, desagradável, e para a evolução de necrose é muito rápida, porque a rede de circulação é de rede de circulação colateral, né? E o tecido maior que tem aí é tecido cartilaginoso, certo? E aí, gente, olha só, eu peguei essa imagem, né? Como é a abordagem de uma aplicação retrobulbar, tá? A nível infra, né? Orbitário, e nessa bolsa, né? Junto da área de base mesmo, junto onde tem o suco, a goteria e o canal, e na sequência a gente pode também fazer a abordagem da hialuronidase junto à artéria supratroclear. Nem todo mundo sabe onde está a artéria supratroclear e também nem todo mundo sabe onde se é a artéria ou se é a veia. Então, porque elas caminham juntas, tá? Então, teria que ser a nível de ultrassonografia de face, ligar o Doppler para a gente saber exatamente onde é que está a supratroclear. Porque a supratroclear, ela é um ramo da oftálmica, né, que é a da V1 do trigêmeo, e a gente sabe que ela tem, além da supratroclear, tem a infra, que é muito pertinho dela, e a gente teria que ser preciso para chegar a nível de retina, certo? E aqui é uma última frase aqui, uma dica que eu dou para vocês e para todos os meus alunos, que você só pode correr risco se você souber gerenciá-los. Então, vocês dominam a anatomia de face? Vocês têm para vocês poderem serem bons injetores e bons harmonizadores, vocês precisam realmente conhecer o sítio, né, onde vocês estão pisando, a base de onde vocês estão injetando. Independente da técnica que vocês usem, vocês precisam conhecer a anatomia facial. Então, tá aí, esse aí é o meu Instagram, QR Code aí para vocês, quem quiser me seguir. E
estou aí às ordens, que o sucesso do Congresso seja mais um, né, dispositivo para vocês terem de conhecimento mais avançado e acurado com todos os profissionais de excelência que hoje estão ministrando com vocês. Boa tarde.